muita alegria que hoje falarei com vocês sobre um tema que a humanidade toda percebe que está no ar, sobre o julgamento. Como é a forma que as terapias holísticas enxergam o julgamento, né? Enxergam os julgamentos. Então nós percebemos que em várias nuances da questão do julgamento, nós olhamos para o mundo achando que o mundo é apenas dual, né? Só tem e existe uma ou duas formas de olhar o mundo. Quando eu olho para as minhas coisas e eu começo a perceber que o meu ponto de vista prevalece em cima dos outros, eu desconsidero o ponto de vista das outras pessoas. Mas quando eu começo a perceber que pode ter dois pontos de vista a respeito do mesmo assunto, nós começamos aí uma divisão. A humanidade por natureza é julgadora. A humanidade por natureza exclui. E quando nós falamos em julgamento, nós falamos de exclusão, nós falamos de tudo o que nos permeia e que nós nem temos notícia e nem temos consciência que isso nos define. Quando nós chamamos vocês para essa reflexão, o julgamento aos olhos das terapias holísticas, nós chamamos vocês a tomarem consciência e tomarem as rédeas da vida de vocês. Então, hoje eu estou aí com a Natália. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje para falar para vocês de algo que fez com que nós modificássemos totalmente a nossa vida, o nosso ponto de vista. Então, quando nós começamos a olhar para a vida de uma forma mais leve, sabendo que o ponto de vista do outro também tem o mesmo valor que o meu, nós começamos a sair do julgamento. Então, é um prazer muito grande, Natália, ter você aqui. Obrigada pelo convite, viu? Desculpa o trabalho, eu acho que, sei lá, o que aconteceu, rolou de energia? Mas deu certo. A energia que está muito forte aí também, então foi um boom de energia, que a gente estava falando de boom de energia, né? Então, quando nós falamos dos julgamentos, nós falamos de ponto de vista. E eu quero iniciar pedindo a Natália para falar um pouquinho sobre consciência, né, Natália? Porque quando nós começamos a falar de consciência, nós começamos a desenvolver esse tema de uma forma bem leve. Sim, com certeza. O que é consciência para vocês, gente? Consciência. Consciência é uma palavra muito ampla, né? Quando a gente fala de consciência, eu ter consciência de quem eu sou, consciência de quê, né? É muito complicado, acaba se tornando complicado porque é muito amplo. Mas se a gente falar de Access Consciousness, fala que a consciência é a ausência de julgamento. É quando a gente elimina todo julgamento e a gente enxerga, né? E se a gente pensar que a gente não enxerga as coisas como elas são quando a gente julga, caramba! Olha só que interessante! Porque a gente cria a nossa realidade, se a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, né? Então, eu acho assim, essa descrição de consciência, para mim, é muito libertadora, sabe? E é muito real, porque é uma palavra geral, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala que é ausência de julgamento, para mim, pelo menos, faz muito sentido. E nós observamos, né? A gente observa muito isso quando nós falamos do que são essas terapias holísticas, que as pessoas falam assim, eu não preciso dessa terapia, não, que eu sou altamente consciente, né? E aí a gente fica pensando, Jesus, a gente que está nesse caminho de tomada de consciência, a gente sabe que a gente está bem longe de onde a gente deveria, né? E conseguiria ou teria possibilidade de chegar, e as pessoas acreditam que estão na consciência. Então, tem uma frase de Jung que eu acho que ela define muito bem essa questão da inconsciência, né? Muitas vezes, nós estamos na vida sem perceber que nós estamos no sintoma de tudo o que nos abarca, e aí a gente acha que nós estamos conscientes. Então, ele fala que tudo que a gente
essa questão da inconsciência, para trazer para nós, a gente às vezes, muitas vezes, pode julgar que é o destino, né? Porque nessa inconsciência, e quando a gente fala das terapias holísticas, nós falamos de física quântica. E quando nós falamos de física quântica, nós falamos da lei da atração. Então, essa lei da atração é muito forte, porque nós atraímos justamente tudo isso que nós pensamos, né? E tudo isso que nós acreditamos que é verdade. Então, nós atraímos isso. E a mente, ela prega muita peça, né, Rê? A mente, ela prega peça na gente o tempo todo. E a gente acredita nela. E a nossa mente, ela funciona como se no universo dual, né, Rê? Que a Rê estava comentando. Que é o certo e errado, o bom e o mal, o gordo e o magro. Todos esses julgamentos. Né? O gordo e o magro, o ruim e o bom, né? Tudo isso que a gente está acostumado. O feio, né? O bonito e o feio, com certeza. O que você considera, o que eu considero. Eu me acho melhor porque eu tenho esse ponto de vista. Você se acha melhor porque você tem esse ponto de vista. Isso tudo é julgamento, sabe? A gente deixa de respeitar, né? A gente deixa de enxergar outras possibilidades, porque quando a mente olha, ela já julga. E aí ela exclui todas as outras possibilidades, né? E ao excluir, a gente começa a criar a nossa realidade. Quais são esses pontos de vistas, né? E quando nós falamos em terapias holísticas, nós começamos a olhar para o mundo de diversos pontos de vista, né? A gente abre um leque de possibilidades, né? Em Axis, principalmente, o tempo todo nós falamos o que mais é possível. Porque a gente sempre tem na nossa mente uns pontos de vistas bem limitados. E a gente acha que nós damos conta das respostas que nós nem temos notícia nem dimensão da grandiosidade que é o universo. Então, quando nós abrimos essas possibilidades, nós começamos a olhar para o mundo de uma forma muito ampla, né? O meu olhar mudou muito, né? O meu caminho ficou muito mais leve. Hoje, quando eu mudei a minha logo para o dente de leão, foi justamente a leveza que eu senti hoje na hora que eu vi esse dente de leão. Eu olhei e falei assim, uau, esse dente de leão é a minha cara. Porque eu me permito mudar. Se hoje eu estou aqui falando com vocês sobre as terapias, se daqui uns tempos eu virar andarilha, se eu virar qualquer coisa, eu me permito. Porque eu não estou nem ligando para os pontos de vista das pessoas, porque a gente se limita. Porque simplesmente é leve, né, Rê, para você. É leve. Então, assim, quando nós começamos a ter consciência que o outro é apenas o outro, nós começamos a traçar o nosso caminho. E tudo que vem do outro, que não nos acrescenta, é apenas um interessante ponto de vista, né? Então, quando nós saímos do julgamento, nós ficamos muito grande, né? Eu fico enorme. Eu estou hoje nesse caminho e eu me sinto... eu tenho 1,56 m, mas eu me sinto com quase 2 metros. Sem julgamento por ter 1,56 m, né? Sem julgamento! Que tem gente que fala assim, nossa... Às vezes, quando eu encontro com a pessoa, né, que eu atendo no presencial, a pessoa, nossa, eu achava que você era maior. Eu falei assim, não, eu sou o suficiente. Porque imagine eu com essa minha atitude grande. Eu ia bater num. Então, assim, estar nesse lugar de permissão é estar num lugar muito bom, né? E você também, né, Natália, eu te conheci desse mundo corporativo e você veio tomando consciência, né, fazendo mudanças e ajustes na sua vida. E hoje você, Renata, quando eu olho para você, eu vejo uma outra pessoa, né? Nós, quando conversamos, quando nós temos os nossos assuntos em comuns, eu vejo quanta mudança houve em pouco tempo. E aí, quando nós... Somos um convite para a mudança do outro, né? Quando nós
Eu, através do meu jeito, da forma que eu levo a vida, muitas pessoas já mudaram através desse jeito. Então, é isso que eu escolho para mim, ser um convite para mudança. Para as pessoas começarem a sair da caixa, né? É isso aí. E a gente está vivendo uma grande mudança no planeta Terra. A gente está passando por muitas coisas. Olha esse ano, né? Olhar para trás sem julgamento, mas olha e olha assim quantos aprendizados, né, que todo mundo teve esse ano. Eu particularmente tive grandes aprendizados esse ano e acelerei muito a minha conscientização. Lógico, né? A gente está sempre longe de onde a gente quer chegar. Mas o importante é a gente olhar para isso e falar assim, como eu posso melhorar? E você está sempre em busca de como eu posso melhorar, sabe? E não simplesmente se colocar no lugar do trauma, do drama, né? A Axis fala bastante disso. Ao invés de você se colocar no lugar do trauma e do drama, por que você não muda de lugar e você pergunta, como eu posso melhorar? Ao invés de você falar assim, nossa, aí essa barriga cresceu. Essa barriga é de quem? Essa barriga pertence a você. Esse é o seu corpo. Para de julgar seu corpo. E fala assim, opa, peraí. Meu corpo, como eu posso melhorar isso? O seu corpo é uma ferramenta, né? Vocês juntos, vocês crescem, ele permite que você esteja vivo. Né? Então, a partir do momento que você para de olhar as coisas com julgamento, as coisas se ampliam muito. Eu passei por um momento, agora a transição, né? A minha ruptura com o mundo corporativo. Sou muito grata a tudo que eu aprendi no mundo corporativo. Foram anos muito, muito intensos da minha vida. Eu sou muito grata por isso. E foi através do mundo corporativo que eu procurei todas essas ferramentas, né? Às vezes pela dor. A gente aprende as coisas de duas formas, no amor ou na dor, né? A dor normalmente é mais eficiente do que o amor. E aí, é assim que foi, né? Inclusive, em uma das minhas dores, procurei a Renatinha e conheci as bases. E aí, eu passei bastante por esse dilema. Tipo, ok, eu tô aqui, tô num lugar que todo mundo quer chegar, ganhando um salário alto, né? Que muitas pessoas querem. Tem um status que muitas pessoas querem. Como que eu vou fazer? Eu tinha acabado de receber uma oportunidade de gerência de outra empresa. E aí eu falei assim, ok, me faz feliz? Faz. Mas eu tô satisfeita? Não, eu quero mais, eu quero outras possibilidades, eu enxergo outras possibilidades. E aí, eu compartilhei essa história com a Renatinha. Uma das coisas assim, que me libertou muito, além de todas as outras ferramentas, foi uma constelação que eu fiz esse ano com a Eliane, minha psicóloga, e assim, foi maravilhosa. Eu acho que foi a constelação mais forte que eu fiz. E aí eu queria constelar o perfeccionismo, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma, sempre me cobrei muito, sempre quis a perfeição. E quando eu não tinha a perfeição, ou pelo menos não atendia a expectativa que eu criava, a expectativa também é um julgamento, né? Eu me decepcionava. Eu me decepcionava e eu me derrubava. No início da minha carreira era mais ainda. Com o passar dos anos, eu fui reduzindo, mas mesmo assim continuava acontecendo. E aí eu fui constelar a perfeição. Por que eu demando isso tudo de mim, né? Demando ser tão perfeita. De onde que isso está surgindo? Não, e só fazendo uma observação aí, né, Nath? Nós duas, se nós fôssemos encaixar numa caixa, nós duas virginianas do dia 11 de setembro. Nem se quisesse ia ter esse encontro. Então, assim, até a questão... Não, até a questão de se encaixar numa caixa de virginiana, nós temos esse perfil de perfeição, né? De tentar ajustar e de entrarmos no julgamento não em relação ao outro, a nós, que é mais cruel, né? É muito cruel, porque assim, a pessoa que você a pessoa que você deveria amar antes de todo mundo é você, né? É você e depois os outros. Como que a gente quer que os outros amem a gente se a gente se julga?
Se a gente quer perfeição, se a gente se derruba, sabe? Se a gente gasta energia com isso, né? E aí, eu fui constelar a perfeição. E aí fui conversar com a Eliane. Falei, Eli, quero constelar a perfeição. Aí ela fez uma pergunta que caiu minha ficha, assim. E eu acho legal todo mundo fazer essa pergunta, tá? Se vocês têm essa demanda de perfeição e de julgamento, autocrítica, isso é muito legal, tá? E ela perguntou, para quem você quer se provar? E aí, na hora que a minha ficha veio pro meu pai. Tu? É assim. Aí ela falou, vamos constelar seu pai. Ok. Caramba, gente, foi muito intensa a constelação. Eu procurava a aprovação do meu pai o tempo todo, em tudo, mesmo eu não estando ao lado dele, tá? Eu procurava essa aprovação e ela impactava na minha vida inteira, inclusive na minha autocrítica. E aí, a constelação foi maravilhosa. E sabe quando, no final daquele processo, você sente... A minha sensação é que eu podia voar, tá? A minha sensação é que eu podia voar. Sair Ao voando. final das constelações, é essa sensação que nós temos. A gente se sente tão leve que a gente fica assim, nossa, gente, de onde saiu tanta leveza, né? É essa sensação que dá mesmo ao final das constelações. E aí foi muito mágico, sabe? Que eu falei assim, caramba, agora eu sou livre para fazer qualquer coisa que eu quiser. E assim, lógico, né? Eu não pulei da constelação de repente. Eu fui usando outras ferramentas que foram me auxiliando em todo esse processo de conscientização. Mas essa pergunta, ela foi muito, sabe? Determinante, assim, né? determinante para cair muito minha ficha, sabe? E aí, Tá falhando. foi um processo importante para eu Tá bem escolher essa falhando. nova caminhada, sabe? Essa nova caminhada da consciência e de levar toda essa informação para as pessoas. Informações que têm trazido muito mais facilidade, muito mais leveza para a minha vida, né? Então, não existe nada assim, ah, você é virginiana. Ok, a sua personalidade é assim, né, Rê? Mas nada impede de você Não te mudar a qualquer determina. momento. Não te Não te determina. determina. É É. engraçado que nós duas somos do mesmo dia, a gente se entende, né? E o seu comportamento não te determina, você pode mudar a qualquer momento. E quando você enxerga aquilo que você quer melhorar, ao invés de você julgar e falar assim, ah, essa barriga tá grande, eu falo assim, opa, peraí, como eu posso melhorar e ter uma barriga tanquinho, né? E aí trazer isso para nossa vida, sabe? Você falou de uma pergunta aí que eu acho muito interessante essa pergunta que você fez, né? Para quem que eu estou querendo provar algo, né? Tem uma pergunta que em constelação a gente usa muito ela em constelação. Quando a gente está naquela anamnese para fazer a constelação, eu pergunto sempre: com quem você pareceria menos se você pudesse ser você? Porque muitas vezes a gente deixar de parecer com alguém que a gente ama pode deixar com que a gente se afaste de quem nós somos, né? E aí, quando nós começamos a identificar com quem a gente deixaria de parecer, isso nos tornaria doído, porque a gente ama tanto e quer fazer igual, que a gente começa a falar assim, opa, eu estou fazendo igual. Por que que nós fazemos igual, né? Em constelação, os julgamentos, igual você falou, que estava identificada aí com seu pai, para poder provar para o seu pai quem você era, em qual momento que houve uma secção disso? Em qual momento que você começou a julgá-lo que ele não era tão bom pai? Em qual momento Sim. que você desconectou dele? Porque nós desconectamos justamente no momento que nós começamos a tomar consciência, que é na primeira infância, né? Quando nós começamos a pronunciar o eu, né? Que antes a gente fala assim, a Renata vai comer, a Renata vai brincar. Aí na hora que a gente fala eu vou brincar, né? Eu começo a ter consciência do eu separado do outro
nós começamos a separar o que nós somos do outro. E aí começa a nossa comparação em relação ao outro. E aí a gente entra no julgamento. E aí, às vezes, os fatos que aconteceram, mas que nós interpretamos daquele jeito, muda toda a nossa história. E em constelação isso é muito claro, que as pessoas arrastam âncoras de muito tempo porque ficou preso nos julgamentos que fizeram com os pais. E a pessoa que acha que está sendo julgado, muitas vezes ela foi julgada, né? Muitas vezes você não faz certo, não é desse jeito, você é burro, né? Antigamente, né, nós ouvíamos muito frases pesadas com as crianças. As crianças apanhavam quando queriam falar. E daí nós vamos nos moldando e começando a separar o que é bom. É só eu que sei o que é bom e tudo que vem do outro é ruim. E aí nós nos separamos e entramos nos julgamentos. Os julgamentos fazem com que nós afastamos da nossa essência. Igual você falou aí, consciência é quanto menos julgamentos, quando não há julgamentos, né? E quando nós olhamos para nós, a nossa mente ela é treinada para julgar, né? Quando a gente vê um fato, se a gente não respirar pela boca, nós começamos a entrar naquela história, como se nós soubéssemos do enredo todo, né? E aí, falar de Axis também é trazer toda essa grandiosidade dessa ferramenta para os nossos dias. Quais são as crenças limitantes que me direcionam e eu nem tenho noção que elas que regem a minha vida. Então, em uma instância mais profunda, ativar as constelações para poder ver as dinâmicas ocultas. Mas numa instância mais superficial, Axis, eu quero que você fale um pouquinho de Axis, né? Porque você já é facilitador em Axis, o seu caminho é Axis, e aí eu acho super interessante, eu tenho certeza que é super interessante você colocar grandeza em Axis como uma forma de trazer para as pessoas algo que talvez elas não conheçam. Pode falar. Gente, todas as ferramentas energéticas são contribuição de alguma forma. Elas vão se complementando, se adicionando. Por favor, não me julgue, mas eu esqueci de marcar o início, marcar o tempo. Então a gente vai ver o que vai dar isso hoje. Começou e parou de tantas vezes. Porque hoje também foi um pandepá, deve ter sido por isso que nós não conseguimos no início para poder fazer a gente perder a cronometragem. Tranquilo, tô nem ligando, na hora que acabar, acabou. Beleza, deixa rolar. Sem expectativa, sem julgamento. E aí, Axis traz essa visão muito prática, muito pragmática, de que tudo são escolhas. Que a gente, quando não julga, a gente sai do julgamento, a gente vai para a consciência, né? E aí, essa consciência, ela abre espaço para novas possibilidades e novas escolhas. Escolhas muito mais grandiosas, que antes não eram possíveis, porque a gente simplesmente não enxergava elas. Que a gente considerava ela como certa, como errada, como bom, como mal, né? Porque a gente aprendeu isso em algum momento da nossa vida ou em outros momentos que estão dentro da gente, tá? Porque a gente tem esse instinto, né? Esse instinto, toda essa informação que vai sendo guardada, né, dentro, e a gente não consegue normalmente acessar isso. É muito difícil a gente acessar. Só que as terapias energéticas e Axis Consciousness trazem ferramentas para a gente acessar todas essas crenças limitantes, essas crenças que estão limitando a gente a enxergar essas novas possibilidades, né? Então, o que eu tenho aprendido com Axis é que, assim, a gente não é a gente mesmo. A gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece, tá? A gente é como se fosse uma cebola. Imagina uma cebola cheia de camada. E aí, quando você vai... Então, você é o cebolão lá com um monte de camadas. Você tá desse tamanhozão assim, né? E aí, você acha que você se conhece. Só que a partir do momento que você vai utilizando todas as ferramentas, você vai eliminando as camadinhas e você chega naquele meiozinho molinho lá, sabe? Da cebola. E aí, você se descobre, você fala, yes, agora sou eu.
Agora as coisas são muito mais leves. Agora as coisas se tornam mais leves. Agora eu entendo o que é leve. Agora eu entendo que eu não preciso fazer as coisas para agradar os outros. É simplesmente fazer o que faz sentido para mim, o que é leve para mim. Né? Então, são muitas facilitações, são muitas ferramentas faladas, que são as facilitações, e tem também as ferramentas energéticas, né? Barra de Access, facelift, os processos corporais de Access, né? São 54 processos corporais de Access, todos eles envolvidos com a eliminação dessas crenças limitantes, né? Eu queria que você falasse um processo mágico, tipo, eu vou fazer isso, eu vou descobrir quem eu sou e beleza, acabou aqui, né? Não, gente. Primeiro a gente tem que escolher mudar, tá? Você tem que escolher enxergar aquilo, as oportunidades, as possibilidades vão aparecer, mas se você não enxergar elas sem julgamento, elas vão passar, entendeu? Então, quando você enxerga sem julgamento, em paralelo, você vai aplicando todas essas ferramentas que vão sendo contribuição, isso vai eliminando todas aquelas camadas da cebola, fazendo com que você se conecte com quem você é. Não. E muitas vezes, né, Nath, a gente ouve as pessoas falando assim, quando eu comecei a tomar consciência, minha vida parece que ficou mais difícil. Não é que ficou mais difícil, é que você teve que se desconstruir para poder construir algo novo. E aí, quando nós começamos a trilhar esse caminho de autoconhecimento, nós começamos a perceber que algo vai mudando dentro de nós. E quando nós mudamos, o mundo muda. E aí as coisas também ficam mais fáceis, né? A vida vai se tornando mais fácil. E a gente nos possibilitar sair do julgamento faz com que nós fiquemos numa zona de conforto muito grande enquanto estar presente no mundo, né? São momentos que o tempo todo, né, a nossa boca fala do que nós somos. E muitas vezes nós ignoramos. Então, quando nós começamos a tomar consciência, nós começamos a ver que muitas vezes falamos frases dos outros. Fazemos coisas que os outros fazem. E a gente, às vezes, nós estamos no piloto automático sem perceber que o que nós estamos fazendo não tem nada a ver com a gente. Então, quando nós começamos a olhar para a vida de uma forma diferente, as coisas vão tomando uma proporção muito grande. E essa questão também, né, de você falar de escolhas, somos nós que escolhemos, né? A responsabilidade é total nossa. Para Deus não existe outro. Então, no final das contas, é nós com nós mesmos. O que vocês fizeram da vida que eu dei para vocês? Mas o fulano me atrapalhava, o outro atrapalhou meu casamento. Não, para Deus não existe outro, só existe nós. O que vocês fizeram, do que fizeram com vocês. Então, sair desse mimimi, né? Desse lugar que parece uma zona de conforto, mas é uma ilusão, né? Eu gosto muito de citar o filme Matrix, porque Matrix mostra claramente essa ilusão que nós vivemos. Quando aparece o Morfeu mostrando as duas pílulas para ele decidir qual que ele quer, ali é divisor de águas. Quantas vezes na nossa vida as pessoas nos propõem algo novo e a gente fica assim, prefiro ficar com a pílula antiga. Porque essa pílula antiga me dá conforto, mesmo que a pessoa esteja pelejando. Né? Bert Hellinger tem uma frase que fala assim, é mais fácil, né, sofrer do que resolver. E eu sou de acordo com essa frase. Porque às vezes você está apresentando ferramentas e meios dessa pessoa sair do lugar que ela nem sabe onde que ela está, que às vezes ela pode estar identificado ou mesmo na família de origem ou lá nos ancestrais, e ela fica perdendo tempo ali, achando que ela está sendo consciente. E aí perde saúde, perde dinheiro, e perde relacionamento, e vai perdendo um monte de coisa pela vida, e maldizendo o destino. Nós somos o que nós fazemos na nossa vida. Quando nós começamos a buscar essas ferramentas de autoconhecimento, nós começamos a observar
que nós somos os protagonistas, e aí a gente sai do mimimi. Aí não tem jeito, não. Ou encara, porque o bicho pega, né, Natália? O bicho pega. Porque é um divisor de águas. Ou você fica sabendo que existe fora da caverna, né? Que você tem o mito de Platão, né? Fala justamente da caverna, né? Que as pessoas estão na caverna, vivendo a vida delas ali com a luz do fogo, e acham que aquilo dali é vida. E aí, por um descuido, descobre uma saída da caverna e vê a natureza e vê o sol e fala assim, Jesus, o que é isso? E aí é justamente isso, quando nós tomamos consciência que a nossa vida pode ser mais leve. A gente resolve ir lá para fora da caverna ou a gente escolhe ficar na caverna. Então, essa tomada de consciência, ela divide a vida. Não tem como nós olharmos para essa grandeza e voltarmos atrás, né, Natália? A minha vida, depois que eu conheci a física quântica, né, que eu vim da física quântica, e eu conheci o Reiki, conheci Axis, e eu conheci constelação, e agora eu estou numa formação aí mais ampla, que vem aromaterapia, cromoterapia, tudo que diz respeito à energia, né? Convidei a Natália também para estar presente nessa formação, porque eu acredito e tenho certeza que é uma contribuição para nós, que nos disponibilizamos a estar a serviço do outro. Então, são mais ferramentas para nós, que primeiro tudo, eu e a Natália, a nossa história é muito em comum, né? Eu, graças a Deus, eu não fui para as terapias pela dor, eu fui pelo amor. E aí, eu buscando uma autocura, um autoconhecimento meu, eu comecei a ver em tudo que eu aprendi a possibilidade do outro desfrutar de tudo que eu fui beneficiada. Porque não tem como nós avançarmos sem levar os outros, né? Esse caminho é um caminho conjunto, né? Não adianta eu sair da caverna sozinha. O que eu vou fazer lá fora? Né? Então, eu quero que todas as pessoas aproveitem e bebem desse conhecimento que eu adquiri através do meu Instagram, que foi a forma que eu encontrei de doar o tanto que eu recebi. Então, nós tornarmos um pouquinho consciente faz com que nós nos tornemos também um pouquinho mais livres. Fala aí, Natália, que se deixar só eu falo, hein? Tô vendo. Eu adoro. Quando eu começo, também não paro. Gente, eu anotei um ponto aqui, né, pra gente não esquecer, né? Como que eu não julgo? Uma forma simples, né, imediata. Como não julgar? A partir do momento que você escolhe não julgar, você tem uma ferramenta muito simples, tá, que você pode usar no seu dia a dia, que é um interessante ponto de vista de Axis. Então, uma pessoa está lá na sua família, lá jantando e tal, e aí surge um assunto, e aí a pessoa te pergunta, e aí, qual que é a sua opinião? Ou então a pessoa está brigando, que quer te convencer de alguma coisa, né? Porque ela está naquele momento de julgamento, né? E aí você, ok, entendo o seu ponto de vista, é um interessante ponto de vista, o meu interessante ponto de vista é tal. E aí, a partir do momento que você faz isso, você consegue separar um interessante ponto de vista. Tudo é interessante ponto de vista. Não existe nada definitivo, não existe o certo e o errado. É só um interessante ponto de vista. E quando você entra no interessante ponto de vista, você entra no perceber. Que é a escolha de você não viver as variações da vida. Tipo, ficar nervoso porque o outro não concorda com você, ou porque você não concorda com ele, e aquilo causa liberação de hormônio, um monte de coisa no seu corpo, e você fala, caramba, causa aquela sensação no peito, né? Aquela raiva. Raiva também é um julgamento. O seu corpo, ele sofre por isso, porque você imagina, né? Ele tá de boas lá e você libera adrenalina, libera um monte de coisa nele que vai ter impacto depois, né? E esse impacto, o que vai ser esse impacto? Vai ser uma hérnia,
câncer, um refluxo, né? Quando a gente chega na dor, é porque o corpo já avisou antes que tinha alguma coisa acontecendo e você não estava no perceber para perceber isso, tá? Então, a nossa emoção, a gente viver na emoção, no sentimento, no pensamento, isso causa doenças para a nossa vida, né? E muitas são causadas principalmente pelo julgamento, as alterações que o julgamento traz para a nossa vida, né? As grandes variações que ele traz para o nosso corpo. Quer falar, Rê? Eu quero. Você falou um negócio aí que eu tenho estudado, né, sobre consciência, que nós todos, independente de qualquer situação, nós temos um corpo de dor, né? Nós temos um corpo fluido que a gente sente prazer e sem consciente, tá, gente? De sentir dor. E aí, nós, quando começamos a tomar consciência do que nós somos e como nós reagimos a determinadas situações, nós começamos a olhar para esses interessantes pontos de vista e vendo da seguinte forma: opa, isso daí ativa meu corpo de dor. Se falar de política pode me trazer mal-estar, às vezes aquela pessoa ela é atraída pelo meu corpo de dor energético para despertar em mim a dor. De eu reviver novamente aquela energia que eu sei que, por mais que seja ruim, ela pertence a mim. E aí, quando nós começamos a ver que os assuntos não têm a ver conosco e pode nos desequilibrar, usar essa ferramenta de Axis, de interessante ponto de vista, é fenomenal. Se vocês começam a fazer isso, que vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Eu, a todo momento, quando eu sou questionada e eu não quero trazer algo, porque quando nós observamos que a pessoa tem um ponto de vista igual ao nosso ou parecido, nós falamos o que nós achamos conveniente. Mas quando você percebe que aquela pessoa está fazendo aquilo para poder te instigar algo, que ela quer te irritar ou querer te convencer, você sabe que aquele momento ali, o seu corpo de dor pode ser ativado. E para quê, gente? Para que a gente vai querer entrar nesse lugar, que é um lugar pesado, para ativar esse corpo de dor? Então, quando nós falamos, opa, interessante seu ponto de vista, a pessoa até assusta. Nossa, nem sabia que você ia falar isso. Então, a pessoa se desarma porque você não falou nem que sim, nem que não. Você falou que o ponto de vista dela é interessante. E aí você sai do julgamento. Em conversas informais, né, antes da pandemia, quando as pessoas se juntavam muito, viravam sarau de julgamentos, né? As pessoas hoje acham pertinente e bonito julgar o outro, como se elas não tivessem nada do outro dentro delas. Então, eu costumo, todas as vezes que eu falo na minha live, que eu falo de um lugar bem pequeno, de um lugar que eu não me conheço, porque eu não sei o que tem em mim, que tem no outro, que ainda não está desperto e que pode aparecer, através de eu dar um start no julgamento do outro, porque é aquele ditado que fala, né, o telhado da gente é de vidro e a gente às vezes não tem noção disso, é justamente isso, que a gente não se conhece para poder a gente ter a certeza do que tem no sistema do outro não tem. E quando eu falo de julgamento, eu como facilitador em constelação, eu não posso deixar de falar que os nossos julgamentos diante da vida têm a ver com os nossos julgamentos em relação aos nossos pais. E esses pais nossos foram os pais perfeitos e certos para nós. Porque nós começamos a olhar com grandiosidade para algo que pode ter sido muito difícil para eles. A vida nossa hoje é uma vida mais leve, mas a vida dos nossos pais não foram tão leves. E aí a gente, quando está num lugar leve, falar de um lugar pesado, a gente não tem conhecimento. Quando eu pisei aqui na Terra, né, quando eu respirei pela primeira vez aqui, a minha mãe já tinha 24 anos. Quantas coisas já tinham passado. Quantas coisas que ela tinha vivido, e eu chego querendo falar com ela o que deve ser feito e não, e aí eu começo a julgá-la como se eu soubesse da vida.
como se o que ela traz para mim é muito pouco. E aí, quando eu julgo meu pai ou a minha mãe, eu julgo o mundo, porque o jeito que eu me relaciono com o mundo é o jeito que eu me relaciono com os meus pais. As pessoas que julgam muito, elas têm que ter muita atenção com o que elas fazem, porque na verdade elas estão dando testemunho que elas têm julgamentos profundos dos pais dela. Então, olhar para o julgamento aos olhos das constelações familiares é um olhar muito peculiar. É um olhar bem objetivo. É o olhar de uma Sim. forma que eu sou o que eu aprendi no meu sistema. Se os meus pais são pessoas que julgam muito, foi isso que eu aprendi. Só que eu não preciso continuar nesse padrão vibratório, eu posso fazer um pouquinho diferente. Quando eu olho para E que essa a dor... gente, ao invés de... Hã? Só colaborando aqui. Se a gente, ao invés da gente julgar o que a gente achava certo sobre isso, errado sobre isso, a forma que eu fui criada ou a forma com que eu fui tratada de bom ou de que eu considero ruim, ao invés disso, se a gente simplesmente for grato, se a gente tiver gratidão pelos nossos ancestrais, por tudo que eles colaboraram com a gente, nem que seja o gene, né? Ah, eu nunca conheci meu pai. Ok, ele me trouxe para o mundo, eu sou muito grata, né? Não é o meu caso, tá, gente? Para quem não me conhece. Mas, assim, existem casos que falam assim, eu não conheci meu pai, então não tem problema, né? Não tem problema. Mas ele tá lá. Você simplesmente ser grato a ele, por ele ter te trazido para o mundo, por você ter a oportunidade de estar aqui, né? Então, a gratidão, se você sair do julgamento e ir para a gratidão, no caso da constelação, né, Rê? Eu acredito que seja muito contribuição, porque você muda totalmente a vibração. E você perdoa, ok, sou grata. Agora é a minha oportunidade de ser uma pessoa diferente ou leve, a pessoa que eu quiser ser, né? A pessoa que eu escolhesse, certo? Não, e na constelação a gente ainda mensura, a gente consegue mensurar mais ou menos, né, uma imagem que quando nós falamos que nós vamos ser melhores que os nossos pais, nós fazemos 17 vezes pior, né? Mas como assim, Renata? Isso é praga? Isso é maldição? Não. Nós ficamos olhando tanto aquele lugar, tanto aquelas pessoas que nós nos tornamos iguais. Nós tornamos expertos. Que a gente não consegue enxergar novas possibilidades. A gente só olha para aquilo, assim, né? E se ocupa tanto de ficar no julgamento e não olhar a gratidão de tudo que foi, porque até aquele que não conhece os pais, ou até aqueles que foram adotados, eles devem gratidão aos pais. Porque naquele momento da concepção houve algo muito mágico que tornou vida. E aí ele pôde respirar aqui. Quando nós sabemos que os nossos pais, ou então as pessoas que se encontram, né? Porque no caso de estupro é o encontro de destino, nós começamos a olhar que a vida segue um destino divino. Ela segue como uma flecha, um objetivo de Deus, do universo. E aí nós começamos a entender que quando nós olhamos para essa vida com grandiosidade, valorizando aqueles que nos colocaram na Terra, independente do jeito que foi, porque eles foram perfeitos no que propuseram, que era dar a vida, a gente começa a seguir mais leve, mais livre, porque nós tomamos de algo que muitos não tomaram. Quantas pessoas gostariam de estar aqui na Terra e não tiveram a oportunidade, porque pelos pais ou pela situação aconteceu algo que eles não tiveram como prosseguir com a vida e não viram a luz e nem sentiram o ar. Então, olhar para o julgamento é dizer sim para os nossos pais. Porque quando nós começamos a nos curar nos nossos pais, nós começamos a nos curar no mundo. E o mundo precisa de gente curada, né, Natália? E outra coisa que surgiu aqui para mim.
a gente sai, quando a gente percebe que a gente não é vítima da situação, que você cria a sua própria realidade, você sai da vítima e do drama, da vitimização, tá? Em Axis a gente fala bastante que a vítima, ela controla os outros. Mas não necessariamente você consegue algum resultado daqui, né? Na sua vida. Ela só prende, né? A partir do momento que você enxerga isso, você escolhe sair do estado de vítima, sair do estado do drama e realmente criar a sua vida. Escolhe a criação. O que é possível aqui? Como eu posso melhorar? Quais todas as possibilidades que existem na minha vida para eu poder criar? Né? E aí você sai daquele estado para um estado muito mais grandioso, um estado muito maior, com infinitas possibilidades de criação, de abundância e de tudo que te traz leveza, felicidade, facilidade na vida, né? E quando nós começamos a olhar através das terapias, nós vemos ferramentas que nos possibilitam sair desse julgamento, né? Que muitas vezes nós ficamos rodando em círculos sem saber o que nos está acontecendo. E aí, quando nós olhamos para a questão da ancestralidade através das constelações e através das crenças que nos limitam hoje, através de Axis Conscious, nós temos a possibilidade de tornar o caminho mais leve. Principalmente, quantos de vocês ouviram aí que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade? Para mim, não tem nada disso. Dinheiro tem que ser difícil, que você precisa ralar muito para conseguir dinheiro. E aí vocês foram comprando esses implantes que foram tomando como verdade da vida de vocês. Eu tô fora. Eu disse sim para tudo que foi do meu sistema, mas eu posso modificar essa crença. E quando, ao tocar os pontos, né, eu vou falar de barras, principalmente depois, você pode falar do MTV Yes e do facelift, para poder as pessoas entenderem o que a gente está falando de desbloquear a energia, né? Quando nas constelações a gente olha para a ancestralidade, cura essa ancestralidade, cura nosso sistema de origem, o nosso sistema atual, nós liberamos a nossa vida e dos nossos descendentes. Porque nós estamos com o bastão agora para poder fazer isso, é a nossa hora. Os nossos ancestrais, eles estão nos apoiando porque agora é a nossa hora. Nós estamos com o bastão. E quando nós olhamos para tudo que foi dor e transforma em amor, nós conseguimos seguir. E quando nós olhamos para a vida através de Axis Consciousness, através das barras, nós começamos a destruir, descriar tudo aquilo que as pessoas falaram ou que nós vimos e percebemos que existe no mundo. E aí a gente começa a ficar um pouquinho mais livre para criar. A partir de hoje, eu com 43 anos, o que eu acredito hoje que é a vida, né? Quando as pessoas falam que dinheiro é sujo, que dinheiro é para pagar a conta, elas estão se limitando. O dinheiro aquele mês pode sobrar, mas elas acreditam que é para pagar a conta, vai aparecer mais conta para pagar. Quando as pessoas me perguntam para que o dinheiro, para que o dinheiro é na sua vida, para mim, o dinheiro é para me divertir. Então, quando eu tomei consciência, né, que eu fui destruindo e descriando essas crenças que tinha dentro de mim, o dinheiro para mim aparece para eu me divertir. Então a gente fica num lugar muito fácil, muito leve, né? E com muita glória, porque eu não estou lesando ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, e com isso eu começo a atrair essa energia. Por quê? Não existe nada dentro de mim que atrai essa energia de eu ficar. O dinheiro é difícil, que é para pagar a conta, né? Então, eu crio outra realidade. Então, eu estou falando de frequência também. Quando nós fazemos as barras, nós começamos a mudar a frequência das pessoas. E isso é em todos os assuntos, né, Natália? Vai para o sexo, a mulherada aí travando sexo. Se sexo é pecado, ninguém vai querer fazer. Aí vai dando os emaranhamentos aí, que a constelação depois você enxerga seu corpo. A forma que você enxerga seu corpo, você sempre aprendeu que o seu corpo, ele é pecado, que ele é motivo, sujo, né? Sexo é sujo. Sim, e é sujo, e o sexo é ruim, e tudo aquilo, você cai numa zona de
de julgamento do seu corpo, você aprende a julgar seu corpo com total facilidade. E aí vocês criam um relacionamento muito distante entre vocês, você e o seu corpo, né? E se você puder aproximar esse relacionamento, aumentar esse amor próprio, aumentar essa aceitação, reduzir a autocrítica, né? Tudo isso que te aproxima com o seu eu interior, né? Com quem você realmente é, né? E tudo isso que a gente aprende não é real. É simplesmente uma realidade que foi criada por alguém. E não precisa ser a nossa realidade, né? Só um parênteses aqui, ó. Pode falar. Eu acho que falta de 5 a 10 minutos. Falta quanto? Tá, 5 minutos. Tá? O que eu quero é justamente isso, porque os nossos ancestrais, principalmente, eles tinham muitas crendices. Porque aquilo era como se fosse verdade, né? Quantos ditos populares, quantas crendices que nós ouvimos, que passam hoje através do folclore, mas não precisam ser crenças que nós temos dentro de nós. Então, quando eu falo da mulherada travando no sexo, por ser sujo, por ser pecado, por ser isso ou aquilo, as pessoas começam a bloquear essa energia, né? E quando nós começamos a praticar yoga e meditação, nós vimos que essa energia do sexo é uma energia criadora, as pessoas começam a ter problemas na área mesmo ginecológica, né? As pessoas vão atraindo problemas que faz com que aquele chakra não seja desobstruído. Então, são tantas questões, quando nós falamos de julgamento, que a gente tem que ter muita atenção. Porque quando nós começamos a olhar para isso e falar, ok, isso é verdade para você, para mim não é. As pessoas até olham para a gente e fazem assim, gente, eu nunca tinha pensado desse jeito, né, Natália? As pessoas fazem isso direto. Você quebra a perna, porque assim, a pessoa, imagina, terceira lei de Newton. O que a pessoa, eu sou engenheira, tá, gente? Para quem não conhece. Eu sou engenheira. E a terceira lei de Newton é o quê, né? Você dá um soco na parede e a parede retribui. Isso serve para comportamento também. Comportamento gera comportamento. Quando a pessoa vem com comportamento e você responde de outra forma, sem julgamento, interessante ponto de vista o seu, o meu interessante ponto de vista é esse. Normalmente aquele assunto acaba. Para. Ok, beleza, legal. E assim, tem gente que gosta de viver na intensidade, né? Tem gente que gosta de viver na raiva, na dor, no amor, um pouco de dor, aquelas né? variações. É uma escolha, tá? É uma escolha. Mas a partir do momento que você quer viver na estabilidade, né, na percepção, é muito legal essa ferramenta, porque assim, realmente o seu comportamento vai gerar uma realidade diferente para aquele momento. Então, seu ponto de vista cria a realidade, a sua realidade. Não é a realidade que cria o seu ponto de vista. Né? E Gary Douglas, que é o criador de Axis, ele fala muito isso. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E quando... Pode falar. Não, porque quando a gente começa a olhar para o julgamento na nossa vida, através dessas duas terapias, mas tem muito mais, né, Natália? A gente começa a ficar num lugar confortável, né? Quando nas nossas constelações, eu já passei por vários processos de constelação para mim, e eu pude entender a minha história e olhar para aquilo, fez com que eu, ao ouvir algo, eu pudesse estar e me colocar no lugar do outro. Então, quando você começa a tomar consciência, você começa a estar no lugar do outro. Como que, se eu estivesse nessa situação, como que eu poderia olhar de outra forma essa questão? Então, ao tocar os pontos nas barras, do mesmo jeito que pensamentos são sinapses energéticas, esses pontos são tocados com a mão. Se eu fecho um sistema de celular com o dedo, né? Imagina o que o meu dedo não faz, né, nos pontos de barras de Axis.
E ao tocar esses pontos, eu vou liberando espaço para hoje eu criar a realidade do jeito que eu acredito. Então, falar de julgamento é falar de um lugar muito restrito. Um lugar pequeno, pobre, infeliz, triste, que eu não desejo para mim. E aí, quando eu convido vocês a olhar para o julgamento, né, nas terapias holísticas, eu quero que vocês comecem a observar o mundo da forma como ele é. Está em consonância do jeito que as coisas são. Porque nós, na maioria das vezes, nós só vimos a ponta do iceberg. E as histórias que trazem dor para as pessoas, elas não são visíveis. E aí as pessoas só falam daquele lugar que torna visível. Que mundo cruel. Estar no julgamento é estar num lugar muito pequeno, medíocre. E é perder tempo. Porque se eu não dou conta nem da minha vida, como que eu vou dar conta da vida dos outros? É acima de tudo, né, Rê? Estar no julgamento é estar no pesado. É o Pesado. pesado. Não existe certo e errado. Não. É pesado ou leve. Pode ser pesado para mim, para você, e para mim é leve. Ok. É o leve e o pesado. Isso é o contrário de julgamento, né? É você simplesmente sentir o que é bom para mim, né? O que é natural para mim, o que me diverte, o que me torna leve. Isso vai ser o leve. E é só perceber, perceber. E o pesado, aquele pesado que é o que não me deixa feliz, aquela situação que não vai me trazer difícil, né? felicidade. Que é pesada mesmo, né? Um relacionamento difícil, que é simplesmente pesado. Difícil, ele é um julgamento também. É pesado. Leve e pesado. E aí, o leve e pesado, eles funcionam diferente para cada indivíduo. E tudo certo, tudo bem, porque cada um é diferente, né? Não é. E quando a gente usa essa medida do leve e do pesado, a vida fica mais leve. Hoje eu fiz um post justamente sobre isso. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vejo se é leve ou pesado. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas você usa essa medida? Eu uso em tudo essa medida. E aí eu comecei a fazer escolhas que o meu corpo escolhe. É tão interessante quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, né? Até o perfume. Todos os dias eu pergunto para o meu corpo qual o perfume que eu quero. Às vezes eu pego, vidro, cheiro e vejo qual que o meu corpo escolhe. A roupa que ele quer. Porque muitas vezes a gente faz as coisas que os outros querem que nós fazemos. São pequenas coisas, mas fazem grande diferença da gente se aceitar, de se respeitar, de se amar. Porque falar de julgamento é falar de falta de amor próprio. Quando eu não me amo, eu vejo só coisas ruins lá de fora. Quando eu me amo, eu começo a ver possibilidade de amor em todos os lugares. Então, quando nós estamos nesse processo de autocura, nós temos chance de olhar para o mundo de uma forma. Então, eu deixo com você, Natália, que o tempo já deve estar cessando. Eu acredito que deve dar outra live numa outra oportunidade para a gente falar mais. Com certeza, com certeza. E a gente pode entrar mais no detalhe, né, de todas essas ferramentas. Eu acredito que o tempo está quase terminando, pelo último horário que eu vi. Mas, assim, isso pode render mais um pouquinho também. Mas, se você topar, a gente pode fazer uma outra live em outro momento, podemos definir, tá? Sobre continuando esse assunto. É leve para mim. Para mim é leve também. Eu gosto de falar dessas coisas porque foi muito bom para mim e acredito que foi muito bom para você e pode ser bom para as pessoas que vão vir assistir esse vídeo depois, que na live ao vivo, às vezes, nem muitas pessoas podem participar, mas a visualização depois é grande. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade, porque ontem, na parte da manhã, na hora que eu falei, você topou, e eu acredito em energia. Então, eu estava procurando a sua energia para fazer minha live de hoje. Na verdade, assim, foi muito engraçado, porque quando você sugeriu, aquilo já tinha surgido. Eu falei assim, aí você falou assim, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, a gente fazer uma live junto? Foi meio assim, junto, sabe? Foi bem engraçado, né? Você pode me convidar para eu fazer no seu e a gente vai se organizar para aprofundar sobre esse assunto, porque nós, seres humanos, somos muito julgadores. Nós nos achamos melhores que os outros.
E quando nós sabemos que esse caminho de autocura, de autoconhecimento, é um caminho único com todos, nós começamos a ver no outro o que nós somos. E aí a gente sai do julgamento, porque hoje as pessoas estão passando essa situação, mas eu não sei se eu também vou passar por isso. E aí, por que eu vou falar dela se eu também posso ter as minhas dificuldades? Então, gratidão, Nath. Gratidão a todos vocês que estão aí, que eu amei falar sobre julgamento. Ai, amei. E, gente, não existe momento certo para mudar, tá? Todo momento é um momento de mudança. Todo momento é o momento de você se reinventar, de você procurar mais facilidade, de você procurar mais leveza para sua vida, sabe? E se a vida pudesse ser muito divertida? A gente tem esse bloqueio de que a vida não pode ser divertida, que tudo tem que ser difícil, que a gente tem que trabalhar e o trabalho não pode ser divertido porque ele é um trabalho, né? E se a gente quebrar toda essa realidade, a gente simplesmente se divertir, trabalhando, ganhando dinheiro, com total naturalidade. Quando a gente se diverte, o dinheiro vem, a felicidade vem, as coisas são leves, né? O seu corpo atrai tudo isso. O seu inconsciente atrai tudo isso, né? Então, toda essa realidade que poucas pessoas falam a respeito, né? É uma realidade muito mais leve e muito mais fácil, né? E quem vai dizer isso é você e o seu corpo, não é o outro, não é outra pessoa que vai estar julgando. Você vai simplesmente ter certeza que aquilo tá certo para você porque é leve. E aí a vida se torna mais fácil, mais natural, né, Rê? Com certeza. Então, muito obrigada, gratidão aí por esse momento, que a gente pôde ouvir um pouquinho sobre as questões do julgamento e o que elas nos trazem, que a gente ainda vai expandir mais esse assunto. E até a próxima. Um beijo para vocês, gente. Um beijo. Pessoal, só um minutinho. Por Pode favor, falar. se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre as terapias, me sigam lá no @Desperta Terapias Energéticas, Facebook, Instagram, tá? E lá tem o link na bio também, se vocês quiserem conversar comigo. Daí pode render horas de conversa. Com certeza, vale muito a pena. E a Natália está assim, com várias ferramentas de Axis que podem ser uma contribuição para essa tomada de consciência, né? E quando a gente sai do julgamento, principalmente conosco, né? Que Axis traz essa consciência para nós. Nós começamos a olhar o mundo também sem julgamento. Então, o convite aí da Natália está feito, top demais. E a Natália aí está desbravando um caminho muito lindo. E eu sempre torci por ela, eu sempre fiz muito gosto para que ela continuasse esse caminho e eu não me nego nenhuma informação para ela, porque quanto mais terapeutas holísticos tiver, mais sanidade e saúde pública, né? Terá na humanidade e a gente precisa disso. Um beijo para vocês e até a próxima, tá? Muito grata, Rê. Obrigada, viu, pelo convite, por todo o aprendizado. Sou muito grata, tá bom? E obrigada a todas as pessoas que vieram também para a nossa live. Foi a minha primeira. Não, e foi ótimo que apareceu um monte de gente do seu Insta no meu. Então, você começa a me seguir também para ouvir sobre constelação aí, gente. Porque quanto mais gente curada, menos problema a gente vai ter na humanidade, né? Um beijo. Contribuição, de alguma forma, né? Um beijo, gente. Gratidão por todo mundo aí. Beijo. Tchau.